Jurema, bem-vinda, boa tarde para a senhora. Bom, um momento aí sem nenhum sinal de um cessar-fogo, nenhuma janela humanitária e tantos civis morrendo, né, nessa guerra. Como é que a Anistia tem observado tudo isso? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Thales, boa tarde, Couto. Olha, para a Anistia Internacional, o que está em jogo, o que precisa ser destacado é a necessidade urgente de salvar vidas, né? A anistia, apesar das grandes dificuldades que a gente vê no terreno, das grandes dificuldades que a gente vê nas lideranças internacionais, para a anistia é crucial um cessar-fogo imediato. É crucial que se pare de matar pessoas. É crucial que se libere quem está sequestrado. É crucial que se abra corredores para a entrada de ajuda humanitária. E é crucial também que outras medidas na esfera internacional sejam tomadas, né? É preciso encarar também as causas raiz, depois, né? Primeiro cessar-fogo, primeiro salvar vidas imediatamente, primeiro entrar ajuda humanitária, primeiro liberar as pessoas sequestradas, primeiro garantir vida. E, na sequência, a comunidade internacional tem uma grande responsabilidade. Existe um apartheid, existem as sequelas graves da ocupação, dos anos de ocupação de Gaza, das decisões do governo de Israel sobre a Palestina, que também precisam ser enfrentados. Há uma atuação do Tribunal Penal Internacional em relação à Palestina que precisa assumir também uma atuação nos eventos atuais. Mas veja, para a Anistia Internacional é inegociável a necessidade urgente de cessar fogo, a necessidade urgente de se parar as graves violações de direitos humanos que estão acontecendo sobre israelenses e sobre os palestinos que vivem em Gaza. Perguntas, Couto? Tem uma outra questão, né, Jurema, que tem que ser discutida agora, é a situação dos reféns, né? Sem conversar com o Hamas, né, negociar com o Hamas, eles vão matar todo mundo. Isso aí é outra coisa que tinha que ser vista com rapidez, né? Que tem, você tem toda a razão, coach. É gravíssimo. Tantas pessoas sequestradas, tantas pessoas reféns, todas as pessoas vivendo sob tortura nas mãos do Hamas nesse momento. É preciso a libertação dessas pessoas. É preciso que a comunidade internacional, que o governo de Israel e que todas as autoridades envolvidas criem formas de se garantir a libertação dos reféns. Hamas não está correto nessa situação. Isso é gravíssimo, é grave violação de direitos humanos. Eles precisam retornar às suas casas o quanto antes. Thales. Bem, Jurema, a questão dos brasileiros que estão lá e que não há perspectiva deles, sim, né? Pelo que o embaixador de Israel esteve aqui, deu uma entrevista para a gente, o Diego estava na entrevista, e ele disse que não tinha perspectiva, não tinha como projetar quando os brasileiros poderão sair de Gaza. Quer dizer, é uma situação que eu não sei mais o que pode ocorrer. Imagina se morrem todos os brasileiros que estão lá. Jurema, o Thales perguntou sobre a situação dos brasileiros, né? Porque a gente conversou essa semana com o embaixador de Israel no Brasil e ele não deu perspectiva alguma de que os brasileiros possam sair lá da região do conflito em Gaza. Diego, eu peço desculpas, eu não consegui ouvir diretamente a pergunta do Thales, mas sim, é uma situação gravíssima, na verdade desesperadora, não é? Os brasileiros que estão lá estão sob ameaça, não há lugar seguro em Gaza nesse momento. É preciso também que se abra os corredores e se permita a saída dos brasileiros pelas portas do Egito, né? Como é a expectativa? É preciso, para isso, cessar fogo e garantir um caminho tranquilo. Veja, Thales, Couto, Diego, a situação é inaceitável. Eu acho que cada uma de nós, não é só a Anistia Internacional, não são só os governos, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo e participando dessa conversa, mesmo quem não está aqui, acho que tem uma decisão uníssona e um chamado uníssono que é para preservar as vidas das pessoas, seja dos brasileiros, seja dos palestinos, seja dos israelenses. Todo mundo tem direito à vida, esse é um direito inalienável, fundamental, é um dos princípios basilares, né, dos direitos humanos. Portanto, é preciso cessar fogo e é preciso, num segundo momento, é que se tome as outras medidas jurídicas e políticas para que esse tipo de coisa não se repita. Jurema, sobre essa situação... Pode ser tomado, perdão,
Não, eu ia Eu perguntar queria as medidas. a Quais são conexão. as medidas que podem ser tomadas Vai lá. Quais são as medidas que podem ser tomadas? depois? A E primeira contra medida é o quem? cessar-fogo. A primeira medida... Desculpa, Thales. Siga. Contra quem, ele perguntou. Após o conflito, quais medidas podem ser tomadas? Medidas jurídicas, essas que você falou, e contra quem? Não é contra quem, mas é a favor das relações adequadas e restauração dos princípios dos direitos humanos também naquela região, também no Oriente Médio, na faixa de Gaza e Israel. Veja, é preciso retomar os debates sobre a ocupação, os últimos 16 anos de ocupação pelas forças de Israel e pela parte da população israelense do território palestino. É preciso retomar e aprofundar o procedimento que o Tribunal Penal Internacional está desenvolvendo sobre a situação da Palestina. É preciso que o Tribunal Penal Internacional prossiga na sua missão de investigar a situação da Palestina e buscar as soluções jurídicas e políticas necessárias. É preciso que haja um embargo, haja que a comunidade internacional cesse o fornecimento indiscriminado de armas para ambas as partes. Porque essas armas estão matando pessoas, estão matando todo tipo de pessoa, estão garantindo esse estado de coisas inaceitável que a gente está enfrentando na faixa de Gaza. É preciso também, Thales, que a comunidade internacional, inclusive a população de todos os países, projete um outro tipo de relação, não apenas no Oriente Médio, mas outro tipo de relação entre povos, entre nações, que respeite os princípios basilares dos direitos humanos, que, veja, há 75 anos que a Carta dos Direitos Humanos está sob a mesa de todos e todos. É preciso que se respeite e se haja com seriedade em relação ao respeito desses princípios. Tem um genocídio em curso? Genocídio. Sim, essa é uma preocupação. Daí Jurema, a vou pedir urgência. Você consegue retomar a sua resposta, que chegou cortado aqui pra gente? Olha, sim, há uma ameaça de genocídio, há uma gravidade de genocídio e os relatores internacionais da ONU e diferentes, e nós temos evidências da própria Anistia Internacional no terreno que sim, a situação é gravíssima, crimes contra o direito internacional estão sendo cometidos, crimes de guerra estão sendo cometidos, portanto é preciso que se pare. É preciso que se pare. E é preciso que todo mundo, todos os países, todas as nações e todos os dirigentes das nações assumam seu compromisso com seriedade. Com seriedade, fora da discussão polarizada, mas diante da obrigação que esses dirigentes têm de garantir a vida de todas e todos. Curtiu? A situação mais dramática dessa catástrofe humanitária é das crianças na faixa de Gaza. As imagens que a gente vê, em 3 guerras já mataram 3.000 crianças. Quer dizer, estão comprometendo não só o presente, mas o futuro dessa população, né? O que a Anistia pode fazer concretamente para salvar pelo menos as crianças? Qual é o apelo? Qual é a providência que pode ser tomada para que isso pare imediatamente e não continue matando as crianças lá? Bebês israelenses sequestrados, há crianças na faixa de Gaza sofrendo bombardeios, feridas, sem acesso à assistência de saúde necessária, e há aquelas que estão sendo mortas todo o tempo, num volume mais do que inaceitável. O que a Anistia faz? A Anistia é um movimento internacional que busca a voz de cidadãos e cidadãs comuns de qualquer parte do mundo para se juntar às diferentes forças políticas que façam pressão para que a gente retorne aos patamares adequados de respeito aos direitos humanos. O que a Anistia pode fazer nesse momento? A Anistia está no terreno em Israel, está no terreno dentro da faixa de Gaza e na Cisjordânia, levantando evidências que deem fundamento aos dirigentes internacionais para que tomem suas decisões, para que cumpram seus deveres em relação às decisões que tem que tomar de cessar-fogo, de garantir ajuda humanitária e, no futuro, garantir os debates e as negociações necessárias para uma convivência adequada no Oriente Médio e em qualquer parte do mundo. Veja, para salvar a vida dessas crianças nesse momento, não é? Quem precisa fazer é quem está bombardeando e quem está atirando nas direções das crianças, ou seja, ou quem está sequestrando as crianças. Para salvar a vida das pessoas, é preciso garantir, das crianças, precisa garantir
o caminho da ajuda humanitária, a chegada segura da ajuda humanitária e o funcionamento pleno das agências e das ações de assistência que essas pessoas precisam. Portanto, ou seja, os poderes principais são na mão do Hamas e do governo de Israel. Mas, é claro, a comunidade internacional, inclusive cidadãos e cidadãs, gente como nós, tem um lugar e um papel a cumprir, que é alçar a voz e demonstrar que isso é inaceitável e não aceitaremos que não apenas o futuro dessas crianças seja comprometido, mas o presente agora, porque elas estão vivendo tortura agora, elas estão sendo feridas agora, elas estão sendo mortas agora. A gente precisa, de fato, se mover por esse senso de urgência. É uma angústia gigantesca, é um sofrimento gigantesco, mas é preciso preservar a vida de crianças, de jovens, de adultos e de idosos e idosas que estão passando por momentos, veja, que a gente, apesar do Brasil ser esse lugar tão complexo, tão conflagrado, é uma experiência que, felizmente, até o momento a gente não teve que enfrentar. Não há palavras para descrever aquele cenário, mas há as imagens. E todo mundo tem acesso a essas imagens, e são imagens inaceitáveis. Tem uma última pergunta, Thales? Tá fechado? Tá fechado o áudio. A conexão do Thales está ruim, mas... Não é a conexão, é que eu tinha fechado o áudio, para não atrapalhar, e deu isso. Acabei atrapalhando. Não, é que a gente fica de tal forma indignado que a gente não sabe nem mais que saída pode ter. A ONU, por exemplo, e eu queria perguntar ao Jurema isso, a ONU se tornou inócua? O que houve que estamos com a ONU paralisada, sem condição de resolver? O Couto, assim, o que pode... Eu daqui do meu lado senti vontade de dizer, Couto, não há nada mais o que fazer. Nada mais, porque a ONU está paralisada e os dois lados são absolutamente insensíveis. O que houve que a ONU se tornou esse órgão paralisado? Olha, Thales, as Nações Unidas têm um papel e já está estabelecido no mundo já faz muito tempo. A movimentação da Organização das Nações Unidas é movida pelos Estados nacionais. Não é? Se ela está fraca, a fraqueza da ONU tem a ver com as decisões dos governos dos diferentes países. A gente tem visto a situação tão dramática, o desapontamento que é cada reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Veja, a gente precisa responsabilizar quem deve ser responsabilizado. As Nações Unidas têm um papel a cumprir, bem como as organizações nacionais e internacionais que estão no terreno e fora dele têm papéis a cumprir. Os governos têm obrigações. O governo de Israel precisa ser responsabilizado e os outros governos também. O próprio Hamas, que governa a faixa de Gaza, precisa ser responsabilizado, porque desenvolve situações que colocam a vida de civis, de crianças, de idosos, de pessoas jovens, adultas, em risco, sob sofrimento, sob tortura constante e permanente. É preciso responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Mas sim, é preciso garantir o espaço e a condição para que a ONU cumpra o seu papel. A ONU estava levando a ajuda humanitária a Israel, a Gaza. É preciso que se reabra o corredor. Em vez de ficar com polêmicas diversionistas, como está acontecendo, é preciso que se garanta que a ONU cumpra os seus papéis, o seu papel. E eu não estou dizendo aqui, para nós da Anistia Internacional, a gente vê uma necessidade óbvia da Organização das Nações Unidas melhorar cada vez mais a sua capacidade de ação, de os organismos multilaterais melhorarem cada vez mais sua capacidade de ação para proteger a vida e os direitos das pessoas. Mas a ONU tem um papel a cumprir e é preciso que se garanta as prerrogativas da ONU de levar ajuda humanitária e de mediar esse conflito, porque é o que a gente espera. Há o que fazer, mas é preciso apontar o dedo na direção certa. O problema não está nas Nações Unidas, estão nos governos que estão buscando enfraquecê-las exatamente para poder escalar a situação que já está insuportável. Jurema Werneck, diretora... Oi, coach. A Jurema tem um horário para sair, que ela tem uma reunião, mas... Bem, desculpa. Mas por isso que eu vou ter que cortar a sua última pergunta. Mas fica o convite para a Jurema voltar numa próxima oportunidade. Jurema, é sempre um prazer te ouvir. Eu agradeço a senhora por ter feito esse esforço para nos atender hoje, viu? Muito obrigado, uma ótima tarde.
Thales e Couto. Contem sempre comigo. Um abraço.